Quem nunca ouviu a expressão vai benzer esse menino porque ele tá com quebranto, ele tá com olho gordo, ele tá com bucho virado? Normalmente os nossos avós, nossos tios mais antigos, eles tinham essas falas, né? Leva esse menino para benzer, porque só isso vai resolver, porque ele tá com quebranto. E o que é quebranto? O que é olho gordo? O que é bucho virado? Então hoje vamos falar sobre como benzer uma criança. Eu vou ensinar de modo fácil vocês benzerem as crianças, os pets, que eles também são muito sensíveis às energias negativas. Principalmente somos nós mesmos, adultos, que transferimos, transbordamos ali todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, nervosismo do dia a dia, do trabalho, e acaba transbordando tudo isso para a criança ou para o seu pet. E olha aí o que causa o tal bucho virado. Mas o que é bucho virado? Então eu vou explicar para vocês. Sejam muito bem-vindos, vocês estão no De Papo com a Lenha, meu nome é Fernanda. Já deixa a sua curtida, já me segue no canal e não esquece de compartilhar com aquela pessoa que você também acha que vai precisar de um benzimento para o seu filho, para o seu pet, que sempre é bom. Sempre é bom ter uma energia aí positiva para favorecer as bioenergias das pessoas e principalmente daqueles que não têm uma defesa maior e não sabem se defender e se proteger de certas coisas negativas. Então, bucho virado. Bucho virado, vocês sabiam que é o deslocamento do seu intestino ou do seu estômago? Normalmente, isso acontece quando você faz movimentos muito bruscos, quando você realiza atividades físicas e pega muito peso. Então, cientificamente, para a medicina, isso tem um nome e não é bucho virado. Só que na tradição antiga, o bucho virado ele também acontece quando você às vezes sente vontade de alguma coisa, quando aquela criança passou uma vontade de comer algo, ou até de passear. Às vezes a criança está ali jururu, que é a palavra que minha mãe usa, jururu. A criança está ali jururu e você fala, nossa, o que essa criança tem? O que tá acontecendo? O que tá pegando? E ele fala, eu queria sair, eu queria brincar, eu queria um amiguinho, eu queria isso, eu queria aquilo. Ou às vezes nem ele sabe o que está acontecendo, simplesmente ele sente um mal-estar, muitas vezes vem seguidos aí de falta de apetite, ele começa a diminuir a sua alimentação, começa a sentir dor no estômago, mal-estar no corpo, como se estivesse gripado, muito sono, começa a bocejar demais, ou então ele fica irritado, chora à toa. Então são vários os sintomas que a criança com o bucho virado ou com o mal olhado, que o mal olhado já é mais comum, né? É aquela pessoa que fala, ai, que bonitinho, que lindo, que bebezinho mais fofinho, olha o olho dessa criança, que maravilhoso. Então, às vezes, a pessoa não está mal intencionada, mas ela está com uma energia ali negativa e, de repente, o seu filho está de corpo aberto e ele acaba recebendo aquela energia daquele elogio, sumiu agora a palavra aqui. A criança recebe aquele elogio, mas isso vem para ele de carregado de uma energia negativa. Às vezes a pessoa não tem nem intenção, mas às vezes ela fala, nossa, como essa criança tem um olho lindo, como eu gostaria de ter um olho desse. Então aí já gerou aquela invejinha, sabe? Aquele sentimento de, ai, como eu gostaria de ter isso. Ou às vezes não, às vezes realmente é uma energia negativa que partiu daquela pessoa que elogiou o seu filho ou que ficou ali admirando. Muitas vezes nós pais, ou os tios, ou os padrinhos, ou as pessoas próximas, são muito comuns que coloquem mal olhado na criança, porque ou no pet, a gente não tem mania de ficar, ai que bonitinho, ai que fofinho, e agarra. Às vezes você chega ali do seu trabalho com muitas preocupações, muito irritado por coisas que você viveu ali no seu dia. E o que você faz quando você chega do seu trabalho? A primeira coisa que você faz, quem tem pet, quem tem criança, ou você já chega agarrando,
ou você já vai contar alguma coisa, né? Mas você tem ali um primeiro contato. Ou quando não parte de você, é da criança, ele já tá ali te esperando. Olha o que eu fiz hoje, olha o que eu fiz na escola. Ai, sabia que aconteceu isso? Sabia que aconteceu aquilo? E não tem como evitar esse contato imediato quando você chega da rua. Só que muitas vezes é nesse momento que essa criança é carregada de energia negativa. E muitas vezes começa ali, sabe, ficar jururu, ficar tristinho, ou de uma hora para outra ele fica irritado, começa a chorar do nada. Sabe aquela criança que chora, 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 e você fala: "Meu Deus, o que que eu faço? O que que tá acontecendo?", né? Não tá acontecendo nada. Só um minuto, gente, porque o Frederico chegou aqui e eu preciso abrir a janela para ele, né? Porque se não é ele nos meus vídeos, todos os vídeos chegarem, quando não derruba a caixa, como eu já contei para vocês, quando não tenta escalar o que não pode, quando não derruba tudo no vídeo, ele quer que abra a janela para ele curiar os amigos dele, os gatunos que tem ali. E aí eles vão fazer uma fofoquinha agora. Então, voltando, é inevitável, né, a gente evitar esse contato com as crianças quando a gente chega em casa ou quando elas vêm contar alguma coisa pra gente. Então, hoje eu vou ensinar para vocês como benzer o seu pet, como benzer a sua criança, né? Porque são os seres que mais absorvem energia negativa. Por quê? Porque eles não sabem se proteger. Dizem que os pets sabem, porém, sabiam que muitas pessoas usam de maldade, né? Porque eu vejo isso como maldade, gente. Se vocês fazem isso, pelo amor de Deus, para de fazer isso. Usar o pet, fala assim: eu vou ter um gatinho, porque eu já ouvi falar que quando a gente tem um gato, ele puxa a energia negativa da casa e aí não pega na gente, pega no bicho. Olha que palhaçada. Como que você vai pegar um animal já querendo que ele seja ali uma esponja de energia negativa para salvar você do mundo, para salvar você de energias negativas, de coisas ruins que você mesmo atrai, ou que às vezes as pessoas da sua casa atraem? Gente, não faça isso. Pega o animal para que você possa dar amor para ele, e não para que ele sirva para você como um amuleto, onde ele vai impedir que você seja ali tomado de energias negativas. Porque o que vai acontecer? Esse animal ele vai pegar a energia negativa, ele vai adoecer e ele vai morrer. Então, cada vez que ele pegar energia negativa na sua casa, você vai arrumar um outro bicho para sugar a energia da sua casa e livrar você disso? Para com essa palhaçada, né? Espero que vocês que estejam aqui, acredito que são pessoas evoluídas, e se não são, tudo bem, ok, são bem-vindos, estão aprendendo agora, mas não façam isso com seus animais. Então, eu vou ensinar hoje como você tirar essa energia negativa, né? Porque às vezes você vê o seu animalzinho tristinho, ele começa a vomitar, ele começa a ter uma diarreia do nada, ou ele fica com aquele olho de que caiu da mudança, que você largou ele e sabe, caiu da mudança. Então isso é porque ele tá ali com mal-estar, ele tá sentindo algo negativo que muitas vezes é algo físico, mas que teve ali uma causa energética, uma causa de energia negativa. Então vamos cuidar de todos. Peguem o costume, né? Acostumem-se a cuidar dos seus animais também com benzimentos, porque, como eu havia explicado, a gente tem essa mania de ficar tratando eles como crianças e falando: ai, que bonitinho, ai, que gracinha. E aí a gente chega do trabalho e já agarra eles, já transborda para eles um caminhão de lixo, e depois os coitadinhos ficam aí todos jururu, todos tristonhos, ou às vezes param de comer, levam um tempo aí para se restabelecer, às vezes passam dias e dias que não estão bem, e você percebe isso, às vezes você fala: nossa, tô percebendo que, sei lá, o Bob não tá bem, né? A Clotilde tá meio jururu, a Clotilde parou de comer. Então, gente, cuide também dos animais. E hoje eu vou ensinar como, de uma maneira fácil.
Antes de tudo, para você fazer um benzimento numa criança ou num animal, você tem que estar bem. Então, se você tem uma erva na sua casa, né, como eu já ensinei em outros vídeos sobre banhos, é importante que você se prepare antes de fazer esse benzimento. Então, eu tenho uma arruda, né? Então, eu vou tomar um banho de arruda. Pode tomar esse banho de arruda da cabeça aos pés. Já vai pedindo ali o amparo para que ele prepare você, para que você esteja bem limpa energeticamente para fazer ali um benzimento numa criança ou no seu pet. Mais uma atenção e observação para vocês. Não é porque eu vou ensinar a fazer esse benzimento que vocês vão colocar uma plaquinha na sua casa e vai sair benzendo todo mundo. Por quê? Para você fazer isso, você precisa ter uma preparação, você precisa ter um ambiente preparado, você precisa ter muito amparo espiritual junto de você quando você se propõe a ajudar outras pessoas, pessoas estranhas. O que eu estou ensinando aqui é para você fazer para o seu filho, para a sua filha, para aqueles que moram com você. Por quê? Porque são energias comuns, por mais que cada um tenha a sua energia, vocês vivem na mesma casa, na mesma egrégora e com as mesmas energias ali todas envoltas. Porque se você decide, até por caridade, a Fernanda me ensinou a benzer, então hoje eu vou benzer minha sobrinha. Mas você não tem preparação para isso, você não teve um desenvolvimento, você não trabalha a sua mediunidade, você não trabalha a sua paranormalidade, você não sabe como proteger os ambientes, você pode ali sim trazer um belo de um obsessor para dentro da sua casa. Porque às vezes a criança, além desse quebranto, desse mal olhado, desse olho gordo, desse bucho virado, ele também está ali com um obsessor. Mas se você é mãe, se você é pai, né, se você convive com essa criança, não precisa ter medo. Pede para que um amparo esteja com você nesse momento. Você vai fazer ali um ambiente seguro da sua casa. Então pede ali para que o amparo esteja com você no momento que você vai fazer esse benzimento. Você, eu já falei, tem que estar bem. Então não pegue um dia que você está triste, você está chateado, você está depressivo, você está preocupado. Aí você vê o seu filho lá também jururu e você fala, eu vou benzer, só que você não está bem. Então como que você vai ajudar uma pessoa se você não está bem? Então faça um banho. Fernanda, eu não tenho nada para fazer banho. Então aplique um raio no seu corpo. Como que eu faço isso? Tá? Então, eu já expliquei em alguns vídeos, mas eu acho importante não deixar de explicar nesse, justamente porque eu não quero que ninguém que esteja ali com a negatividade, com energias negativas e coisas carregadas, que vá fazer esse benzimento nas crianças. Então, você fecha os seus olhos, imagine um fogo violeta, da cor violeta mesmo, como se fosse uma fogueira, começando lá da sola do seu pé, subindo por todo o seu corpo, até a ponta da sua cabeça, lá no seu coronário. E você visualiza as chamas de fogo violeta por todo o seu corpo. Não precisa ter medo. Esse fogo violeta que eu sempre ensino nos meus vídeos é de Saint-Germain. Ou, né, é também de Obaloaê, é dos pretos velhos, é da linha de transmutação. Isso não quer dizer que faz parte de alguma religião. Eu estou falando de energias e bioenergias, e todos nós temos os 7 raios. Então, esse raio, ele é importantíssimo para você liberar energias densas que você está acumulada no seu corpo. Não só no seu corpo físico, como no seu corpo emocional, que faz parte ali de todas as emoções que você carrega no seu dia, e que você vai, como se você fosse realmente liberar tudo isso, vai dissolver no fogo. Então não precisa ter medo desse fogo que eu estou ensinando, é justamente para vocês terem aquela sensação de alívio, porque automaticamente vocês vão sentir esse alívio.
mas faça muito bem feito. Coloque uma música tranquila. As músicas, elas servem como condutoras para levar você a imaginar tudo isso que eu estou pedindo. Ah, Fernanda, eu não consigo imaginar um fogo violeta. Então, imagina-se numa praia, numa cachoeira, sabe? Limpando ali nas águas, tomando um banho de mar, tomando um banho de cachoeira, mas sempre coloque uma música para ajudar essa sua visualização. Feche os olhos por alguns minutos e faça isso. Ah, eu prefiro tomar banho. Então, toma o seu banho de erva. Não esqueça de fechar o corpo. Então, mesmo que você opte pela transmutação, que é o raio violeta, você vai fechar o corpo com raio azul. Como que eu faço? Feche os olhos. Imagine em volta do seu corpo como se fosse uma aura azul. Então, forma aquela aura azul que vai fechar o seu corpo para que você não fique aberta a receber nenhuma negatividade. Tudo que eu estou ensinando aqui, gente, é tranquilo. Eu não vou ensinar nada que seja inconsequente ou nada que vá levar algo negativo para dentro da sua casa. É um benzimento comum. Se todos nós praticássemos todos os dias os benzimentos, as crianças, nós mesmos e os nossos animais, os nossos filhos, as pessoas que a gente tem ali contato, eu digo sempre às crianças, por quê? Porque os adultos já sabem se defender e podem aí ser ensinados, como eu estou ensinando vocês, essa prática da transmutação, os relaxamentos, as meditações, os banhos energéticos, bons pensamentos, boas músicas, tudo isso melhora a sua energia. Já as crianças não conseguem ter essa conduta sozinhas, então por isso eu sempre falo que é para vocês benzerem as crianças e os pets, porque os adultos eles podem se cuidar, desde que você ensina o que eu estou ensinando. Ah, a Fernanda ensinou a fazer um banho, a Fernanda ensinou a fazer o raio violeta. Ah, eu gosto de me limpar me imaginando tomando um banho numa cachoeira, numa praia. Tá tudo ok, desde que você se concentre e você receba aquela energia, porque mesmo essa energia de longe, você está retirando da natureza o que existe de melhor dela, que é também toda essa energia vital que ela tem ali para nos favorecer. Então, eu já falei demais, então vocês vão pegar ali os raminhos, né? Ó, eu trouxe para vocês verem hoje. Isso daqui é uma arruda. Eu não trouxe o pé porque o meu já não está tão cheio. Então, vocês podem escolher a arruda. Ah, eu tenho guiné, então pega a guiné. Ah, eu tenho alecrim, então pode ser alecrim. Você escolhe a erva que você quiser. Ah, Fernanda, eu não tenho erva nenhuma, então você vai fazer com as suas mãos. Não precisa de erva para fazer benzimento. Ela é só um elemento a mais, né? Como se fosse uma pitada ali, uma cerejinha a mais, para engrandecer esse benzimento. Mas se você fizer direitinho com as suas mãos, conforme eu vou ensinar, a criança vai receber ali a mesma energia, da mesma forma como se você estivesse fazendo com as ervas. As ervas, elas facilitam, porque naturalmente elas possuem óleos, elas possuem vidas, porque tem que ser ervas naturais e ervas vivas, não podem ser ervas que já foram secas, não podem ser plantas que, por exemplo, eu tenho um vaso aqui que é de aquelas 7 ervas de proteção da minha casa, que tem um pezinho de pimenta, tem uma espada de São Jorge, tem o Comigo Ninguém Pode, tem a arruda, tem o guiné. Eu posso pegar desse vaso? Não, não pode. Por quê? Porque esse vaso, especificamente, você acabou de falar, é para tirar as energias negativas da sua casa, que provavelmente ele já está com uma densidade de energia negativa muito grande nele. Como que você vai pegar uma erva que já está carregada para descarregar uma pessoa? Não faz sentido. Então, se você vai usar para benzimento, compra especificamente para isso. Se você vai tomar um banho de erva, compra as ervas especificamente para o seu banho de erva e não para deixar exposto na sua casa,
Porque a planta, quando fica exposta dentro da sua casa, automaticamente ela suga toda a energia negativa de tudo que vem ali passando. Às vezes você chegando do trabalho, pessoas que vêm na sua casa, toda a rotação da sua casa, ela vai fazendo como um para-raio, ela se torna um para-raio e vai sugando toda essa energia negativa. Então, se vai usar as ervas, compre ervas frescas, ervas para aquele momento. E onde que eu guardo? Normalmente eu coloco onde não tem muita rotatividade de pessoas na minha casa. Então eu coloco lá no fundo do quintal, por exemplo, onde ninguém vai. Então é lá que você vai colocar o seu vasinho de erva, né, para utilizar para esse ideal. Então você vai pegar se você vai usar a erva, você antes vai colocar ali, escolhe uma música para que você faça esse benzimento, né? Nesse momento você tá ali já com a sua criança. Eu vou pegar esse boneco só para simular para vocês. Então você já está com a criança ali na sua frente, ou com o seu petzinho. Seu petzinho pode estar dormindo, não precisa acordar o seu pet para fazer esse benzimento. Você pode fazer ele com ele dormindo, você pode fazer com a sua criança dormindo. Então ele está ali, você vai fechar os seus olhos, colocar uma música. Normalmente eu coloco muito de preto velho. Por quê? Preto velho para mim são guias espirituais muito sábios. E eles têm, né? Não que os outros não tenham, vocês podem se alinhar ao guia que vocês quiserem. Qualquer guia que vocês se alinharem, eles vão fazer esse benzimento. Mas os pretos velhos, eles não lembram aquelas senhoras que quando a nossa mãe e os nossos pais nos levavam para benzer, eram aquelas senhorinhas todas encolhidinhas, assim, sábias, com aquele tercinho, ou vinha logo com esse raminho de arruda, de alecrim, ou que seja, só com as mãos, e eles faziam aqueles benzimentos e a gente saía super animados, e eles eram todos acolhedores, né, amorosos, carinhosos. Então, não que os outros não sejam, mas eu gosto bastante. Então, coloca aí uma música, qual você preferir. Também pode ser nem direcionado a nenhum guia. De repente, você quer colocar uma música que te remete a algum lugar natural. Sei lá, de repente, uma música que tem o som de pássaros, som da cachoeira, som da chuva, não importa. É aquela música que você vai se conectar com o guia espiritual. Naquele momento, então, você está com a sua criança aqui, você vai fechar os olhos, vai pedir que o amparo esteja ali com você, que nesse momento ele faça toda a proteção necessária, que se existir algum obsessor, algum espírito negativo, que ele encaminhe para o local onde eles sabem onde eles encaminham, né, junto com eles, que eles levam esse espírito para longe da sua casa, que faça toda a proteção necessária ali para aquele momento. Aí vocês já podem imaginar a chama violeta, como eu expliquei, conduzindo ali a energia dessa criança. Então você imagina o fogo violeta em todo o corpo dessa criança, sempre dos pés até a cabeça. Então aquele fogo violeta limpando. Naquele momento você vai pedindo muitas bênçãos, ou só fica quieto, não precisa falar nada. Eu falo que mais que uma oração é a sua intenção, porque às vezes muitas pessoas oram, rezam, mas não fazem isso com intenção nenhuma. Então não tem nenhum propósito. Então mesmo que você fique ali quietinho, não reza, não ora, não fala nada, mas você sabe a intenção que você está fazendo aquilo. Você quer que seu filho fique bem, você quer que seu pet fique bem. Então você vai ali imaginando, né, essa chama violeta. Pode imaginar também o raio verde, que é o raio da cura, da vitalização, da renovação das energias do nosso corpo. Então você pode imaginar também, eu não quero hoje imaginar o violeta, eu quero imaginar o verde. Então, tá tudo certo. Imagine ali o raio verde,
em volta da sua criança. Pode imaginar dentro, fora do corpo dele. Nesse momento você vai imaginando que todo esse raio está fazendo toda a limpeza. Eu tô com uma erva também, eu não tô só com as minhas mãos, porque com as suas mãos você vai ali emanando para ele a cor do raio que você deseja. Eu tenho vários vídeos que eu falo de cada cor de raio, para que serve, mas para o benzimento, usa a sua intuição, tá? Então eu quero o raio violeta, porque eu já sei que ele tira tudo que é negativo, ou eu quero o raio verde, porque eu sei que ele vai trazer a cura, a revitalização e vai curar o meu filho. Então, você vai imaginando esse raio e, ao mesmo tempo, você vai passando as ervas ali na cabeça, que aqui tem o chácara coronário. Aí, você pode passar aqui, ó, na testa, onde a gente fala que tem o chácara frontal, o chácara laríngeo aqui na garganta. Então, você tá fazendo a limpeza ali. Aí vem o chácara cardíaco do coração, que também tem ligação com os pulmões, que tem ligação com a parte emocional, que normalmente o que acontece com as crianças, que elas precisam de benzimento, normalmente tem algum sentido emocional. Às vezes você brigou com ele, às vezes foi o pai que brigou, às vezes foi na escola. Então, você faz a limpeza ali do chácara do coração, né? Não precisa saber nome de chácara, eu só estou falando aqui para vocês já irem aprendendo, mas não precisa lembrar dos nomes, é só você ir passando no corpo, né, da cabeça aos pés. Aí tem o chácara do plexo solar, que ele fica um palmo acima do seu umbigo. Aí você faz a limpeza. Depois nós temos também um chácara que fica do lado direito, um pouquinho aqui abaixo, na direção do umbigo, mas do lado direito, onde esse chácara ele é responsável pela revitalização de todos os seus órgãos. Então, ele que vai levar saúde, ele que vai revitalizar os seus órgãos, então você passa também por ele. Depois o chácara básico, que fica mais ou menos ali na direção do final da coluna, com o começo do cóccix ali. Então, você vai fazendo essa limpeza. E, Fernanda, eu não lembro de onde fica todos os chakras, não tem problema. Então, você vai passando da cabeça até os pés da criança. E, com certeza, vai ser ali direcionado para todos os chakras do corpo dele. Então, gente, façam isso. Antes que eu esqueça, né, o nome desse chácara do lado direito que eu não falei é chácara esplênico. Ele é responsável por todos os órgãos do nosso corpo. Então, quando nós limpamos os chakras, quando nós fazemos esse benzimento, automaticamente nós estamos regulando os chakras, porque eles são bloqueados por algumas emoções que sentimos, ou por coisas negativas, ou por bloqueios, normalmente por bloqueios emocionais. Então, você está desbloqueando eles. E quando a gente faz esse desbloqueio com benzimento, e a gente realinha, né? Lembra do bucho virado? Que provavelmente o intestino ou o estômago, ele tá desalinhado do lugar. Então, a gente tá voltando a alinhar os órgãos no lugar certinho ali. Por que que muitas crianças, né, não sei se vocês já viram, que os antigos, eles pegavam a criança e mediam se os pés estavam na mesma direção, né? Se não tinha ali, por exemplo, um mais curto que o outro. Quando tem um mais curto que o outro, normalmente é quando esse órgão ele está desalinhado, por isso que vem a dor, vem a diarreia, vem o vômito, a criança perde o apetite, porque tudo que come dói a barriga. Então, quando você faz o benzimento, você está trazendo o alinhamento do corpo em geral, tanto físico como emocional,
como mental, e tudo volta a se encaixar direitinho. Quando você terminar esse benzimento, você imagine o raio azul, mais uma vez, formando o campo de proteção em volta do corpo dessa criança ou desse animal, e aí automaticamente o corpo dele será fechado. O que é um corpo fechado? Quando você alinha os seus chakras, você abre os seus chakras, que ele estava fechado, e ele não pode estar fechado para que você receba tudo que existir de melhor no universo. Então você abre esses chakras. Quando você abre esses chakras, ele fica muito exposto a receber diretamente as energias. Então, se for energia positiva, que legal, ele recebeu ali e ele absorveu aquilo. Mas de repente, amanhã, quando seu filho for para a escola, ele vai pegar energia negativa do ambiente. Então, você fecha o corpo antes disso. Você terminou o benzimento, fecha o corpo do seu filho com raio azul, sabe? Fala, filho, eu te abençoo. Mentalmente, sabe? Não precisa falar para ele, abençoa ali o seu filho, porque eu sempre falo que um benzimento de mãe, um benzimento de pai, um benzimento de quem ama, ele tem uma energia muito maior do que qualquer coisa, porque você está transbordando o seu amor e o seu sentimento ali, de realmente o que você deseja. Lembra que eu falei que quando você vai fazer algo, você tem que ter um propósito, você tem que ter uma intenção. Intenção é o que você está desejando para o seu filho. Você está desejando saúde, bênçãos, cura, né? Realinhamento, que ele fique bem, felicidade, alegria. Então, quando a gente abençoa, é isso que ele recebe, assim como o benzimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Terminou? O que eu faço com as ervas? Pode jogar fora. Como a gente não mora normalmente, né? Se quem estiver me assistindo, depois se puder colocar de onde vocês são, mas eu moro em São Paulo, então normalmente eu não tenho lugar da natureza para ir lá e jogar os meus raminhos de arruda, né? Que estão carregados. Então você pode jogar no lixo, não tem problema nenhum. É bom pegar um raminho também e colocar debaixo do travesseiro? Então você também pega ali alguns raminhos da sua erva, da sua arruda, do seu guiné, do seu alecrim, da erva que você desejar, coloca dentro do travesseiro. Depois que ele secar, joga fora, coloca de novo outro. Gente, isso é muito bom. Espada de São Jorge. Essas são dicas extras que eu estou dando no vídeo. Pega a espada de São Jorge, coloca debaixo do seu colchão e coloca ali a intenção para que vocês peçam proteção, né, a Ogum, peça proteção a todos os guias, que as ervas sejam ali abençoadas e que te tragam um sono tranquilo, uma revitalização enquanto você dorme. É muito importante a gente cuidar das nossas energias. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, já se inscreva no canal, porque toda hora eu estou fazendo vídeos bacanas para que vocês aprendam muito mais sobre energias. Até o próximo vídeo, um grande beijo!